Hoje vamos fazer um resumão do que ensina o livro do Apocalipse. Para começar, devemos estar cientes de que o Apocalipse não segue uma linha do tempo de forma cronológica. É como se fosse um filme contado por 7 câmeras que mostram a mesma era, a era da igreja, sob diferentes ângulos. Sim, isso mesmo. O Apocalipse mostra 7 ângulos, no caso, 7 visões a respeito da mesma era, a era da igreja. E com que propósito ele faz isso? Ele faz com o propósito de nos dar lições diferentes sobre os mesmos eventos, a fim de que tenhamos esperança com base naquilo que Deus faz na história e também com base na certeza da segunda vinda de Cristo. Nessas 7 visões, aprendemos basicamente o seguinte: na primeira visão, a visão das 7 igrejas, somos ensinados de que Cristo caminha no meio do seu povo. Durante toda essa era, contamos com a companhia de nosso Senhor, elogiando, corrigindo e chamando ao arrependimento. Na segunda visão, temos a revelação dos 7 selos, os quais nos revelam que todas as perseguições e todos os conflitos que existem entre os crentes e os não crentes ocorrem por conta do Evangelho. É verdade, o Evangelho divide o mundo entre 2 grupos gigantescos, o grupo dos crentes e o grupo dos não crentes. A terceira visão nos diz a respeito das 7 trombetas. Em outras palavras, Deus manda avisos ao mundo constantemente para chamá-lo ao arrependimento. As trombetas são nada mais, nada menos do que julgamentos de Deus contra um mundo rebelde, a fim de que este mundo caia na realidade e se volte para Jesus. Na quarta visão, somos informados de que por trás da realidade que vemos, existe um conflito espiritual. É na quarta visão que somos revelados, por exemplo, a respeito do conflito no céu, entre os anjos e os demônios, e que os anjos bons só vencem por causa da vitória de Cristo na cruz. Somos informados de que a igreja é perseguida por Satanás o tempo todo e que este mundo, na verdade, é o nosso deserto, é onde vamos aprender a depender de Deus para sobreviver. Na quinta visão, aprendemos sobre as taças da ira. Em outras palavras, aquele julgamento que Deus faz sobre os não crentes que ignoraram as trombetas. Lembra que eu falei que na terceira visão as trombetas tocam, o que aponta para os julgamentos de advertência? Pois bem, aqui na quinta visão, as taças da ira são derramadas. Uma forma de dizer que agora vem o julgamento de condenação, porque uma vez que não crentes ignoram a advertência da trombeta, nada lhes resta mais senão morrerem pelas taças da ira. Na sexta visão, aprendemos que a queda da Babilônia é uma coisa certa, e Babilônia aponta para este mundo rebelde e caído. Por fim, temos a sétima visão, que é a visão da vitória final, quando Satanás é derrotado de forma definitiva e lançado no lago de fogo. E quando os não crentes são julgados diante do juízo do trono branco,
para que seus graus de punição sejam definidos. Por que 7 visões, professor? Porque 7 é o número da totalidade, da plenitude. É como se as 7 visões abrangessem tudo que há para revelar com respeito à era da igreja. Você percebeu que nessas 7 visões nós tivemos, antes delas, um prólogo e após elas, um epílogo? Sim, o capítulo 1 de Apocalipse, ele mostra Cristo se revelando a João para dar início à primeira visão, a visão das 7 igrejas. Esse é o prólogo de Apocalipse, Apocalipse 1. Já os capítulos 21 e 22 de Apocalipse são o epílogo, trazem a cena final. Novo céu, nova terra, nova Jerusalém, Deus habitando com seu povo para toda a eternidade. Então temos um prólogo, capítulo 1, com Cristo se apresentando e iniciando as visões. A seguir, temos as 7 visões, apresentando o que Deus faz durante toda a era da igreja. E, por fim, o epílogo, capítulos 21 e 22, mostrando a realidade após a consumação, após a segunda vinda de Cristo. Vamos detalhar agora cada uma dessas partes. Comecemos com o prólogo, capítulo 1. Veja da seguinte forma, o prólogo é como se fosse uma espécie de trailer, apresentando o protagonista desse filme. Todo grande filme ou livro tem uma introdução, não é verdade? No capítulo 1, nós vemos quem manda na história, Jesus Cristo ressurreto e glorioso. Ele não é mais apenas o carpinteiro de Nazaré. Não, ele é agora o Rei poderoso que caminha no meio da sua igreja. O prólogo apresenta Jesus dessa forma gloriosa para nos adiantar que não importa o que aconteça nas visões seguintes, Jesus já venceu. Na visão 1, na primeira visão, temos a respeito de Cristo e as 7 igrejas. Ou seja, durante toda a era da igreja, Jesus está com ela e no meio dela. Ele está presente, cuidando e vigiando seus seguidores. Durante todo esse período entre a sua primeira e segunda vindas, ele elogia o que está bom e puxa a orelha, vamos dizer assim, no que está ruim. Essas 7 igrejas, elas simbolizam todas as igrejas do mundo em todos os tempos. Aquilo que essas igrejas demonstram de virtudes ou de defeitos pode ser encontrado em toda e qualquer igreja. Não existe uma igreja que seja só Filadélfia ou uma igreja que seja só Esmirna. Não. Todas as igrejas, em todos os tempos, apresentam virtudes e defeitos. Daí porque essa primeira revelação, ela nos ensina a aprender com os exemplos bons e a evitar os exemplos maus. Aqui uma imagem de Cristo no meio do seu povo. É como ele disse, que estaria conosco todos os dias até a consumação, ou seja, até a sua segunda vinda para a consumação. Na segunda visão, nós aprendemos sobre os selos. Lembra? Trata da igreja sofrendo pressões e perseguições no mundo durante toda a era da igreja. O primeiro selo falou do cavalo branco, que, como eu disse, simboliza a pregação do evangelho pelo mundo, causando divisão, gerando 2 grandes grupos, o grupo dos crentes e o grupo dos não crentes, 2 antagonistas que vivem em conflito nesse período inteiro da era da igreja.
Essa verdade é exemplificada nas palavras de Cristo quando diz que no mundo passais por aflições. Aqui uma imagem com respeito à segunda visão, a visão dos 7 selos, os cavalos ou cavaleiros do Apocalipse e os efeitos disso tudo neste mundo. Na terceira visão, temos a menção das 7 trombetas, aqueles avisos de Deus para o mundo se arrepender. As trombetas tocam e trazem desastres naturais, pragas espirituais. Embora os selos tenham focado na perseguição que é feita à igreja, no sofrimento pelo qual a igreja passa, as trombetas elas já focam no julgamento contra os não crentes. Deus não deixa barato, não. Por isso é que as trombetas são tocadas. São como que sustos divinos para chamar as pessoas de volta para Deus, antes que seja tarde demais, antes que as taças da ira sejam derramadas. Na terceira visão, aprendemos sobre o conflito espiritual por trás dessa realidade visível. É como diz o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades espirituais deste mundo tenebroso. Aprendemos na quarta visão que a mulher ali representa a igreja perseguida pelo inimigo. O filho varão é Jesus, que nasceu, venceu e subiu ao trono celestial. O dragão é Satanás, que sempre tentou destruir o filho e, como não conseguiu, passou a perseguir a igreja, a mulher, e vai fazer isso durante toda essa era, todo esse período entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. E as bestas que surgem nos capítulos 12 a 14 aparecem para ajudar Satanás nessa missão. Portanto, não se esqueça do que foi ensinado na quarta visão. A luta que vivemos na Terra é reflexo de uma guerra espiritual maior. Porém, o Cordeiro já derrotou o dragão. Aleluia! Aqui uma imagem resumindo a quarta visão do Apocalipse. A igreja contra o dragão, assim também como os anjos bons versus os anjos maus, por todo esse período. Na quinta visão, o Apocalipse fala das 7 taças da ira. É o julgamento final e completo de Deus sobre os não crentes deste mundo que rejeitaram as advertências anteriores. Quanta chance foi dada a eles para crer em Cristo como Salvador, mas ignoraram todas elas. Aqui nesta imagem, temos os anjos derramando as taças da ira sobre o mundo, afetando a natureza e tantas outras coisas. A taça da ira traz a morte física, acaba com a chance do não crente de se arrepender e aceitar a Jesus como Salvador, porque após a morte física não há mais esperança. Na sexta visão, vemos a queda da Babilônia, a queda deste mundo mau. Sim, porque a Babilônia representa o sistema mundial corrupto e atraente, que seduz e afasta as pessoas de Deus. Esse mundo vai cair de uma forma dramática. E Jesus é aquele que vai aparecer no final para dar o golpe de misericórdia. Ah, você que não é crente, que está me ouvindo agora, não coloque seu coração nas coisas passageiras deste mundo, pois elas vão desaparecer. Apenas o eterno permanecerá. Na visão 7, na sétima visão, temos a vitória final, revelada no destino infeliz de Satanás e no julgamento do grande trono branco. Essa já é uma revelação do que acontecerá no final
da era da igreja. Veremos a vitória absoluta de nosso Senhor, o mal sendo totalmente eliminado da criação de Deus para todo sempre. E, por fim, temos o epílogo, tratado nos capítulos 21 e 22. É o final feliz, o fim da história como a conhecemos. É o começo da eternidade. O apóstolo João vê o novo céu e a nova terra e a nova Jerusalém, onde não haverá choro, porque toda lágrima será enxugada para sempre. Não haverá mais dor decorrente de pecado ou como efeito de pecado, porque esta deixará de existir completamente. A morte não terá espaço ali. O nosso último inimigo será destruído e Deus estará conosco, habitará conosco. A promessa será cumprida.